Vamos chamar a Manu, então. Oi, Manu, Boa bom dia. noite, Boa noite. Rafa. O Bom Rafa dia, tá dando bom Andresa, dia tudo ainda aqui, bem? né? Manu, Ele vamos veio no aproveitar. batidão de lá até aqui e não Estou saiu do trabalhando dia. desde ontem. Então, estou trabalhando desde quarta-feira da semana passada. Manu, Manu, a arruma um gente habeas quer... corpus aí pra ele, já que você é a nossa ministra do Supremo. A gente quer um Tá resumão, então. concedido, o habeas corpus. Depois das 8, depois das 9, você tá liberado. Mas faz pra gente, então, um resumão do que aconteceu, essa notícia que pegou todo mundo de surpresa. Imagino você, que lida diariamente com o Supremo Tribunal Federal, como é que foi essa reação, como é que está sendo a reação dos outros ministros. Explica um pouco como é que está tudo agora. Rafa, desde ontem a gente já estava na expectativa, né, de que isso fosse acontecer, porque teve aí essa postagem do filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, como a Andresa estava falando, havia uma série de restrições aí, né, ele podia dar entrevista, mas ele também não podia falar algumas coisas nessas entrevistas. Então, aqui nessa decisão que o ministro acabou de proferir, ele fala que ele se dirigiu a manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, e que ele produziu dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a coagir o STF a obstruir a justiça. E aí, por que ele fala isso? Porque entre as determinações do ministro estava descrito que Jair Bolsonaro não podia voltar a falar sobre essa questão dos Estados Unidos. Era uma das determinações de que, em entrevistas, que o ministro disse que ele poderia conceder, embora não pudesse postar em redes sociais, nem dele, nem de terceiros, tinha essa questão do assunto. Então, esse assunto do que o ministro considera coação da justiça, que são ações ali feitas por Eduardo Bolsonaro e por Jair Bolsonaro, para que haja uma interferência do presidente Donald Trump nas decisões da justiça brasileira e, consequentemente, na soberania do país, foi o que pegou aí nessa decisão, porque ele infringiu ali de diversas maneiras as cautelares. Primeiro, falou de um assunto que estava... que ele não poderia falar, que foi o que, inclusive, originou aí, né, o que originou a determinação do ministro para que Bolsonaro usasse tornozeleira, não saísse de casa após as 19, nem nos fins de semana. Então, ele infringiu essa questão. E aí, o filho dele, Flávio Bolsonaro, o senador da República, postou também, ele chegou a apagar o post, Rafa, ele postou ali o pai falando, né, para os manifestantes em Copacabana, fez algumas incitações e depois de algumas horas ele deletou esse post. Mas aí o print é eterno, né? E antes que ele apagasse, ali teve milhares de visualizações e o ministro foi bem enfático aqui, ele coloca aqui um trecho da decisão, essa decisão de agora da prisão domiciliar tem 25 páginas. Ele coloca que a participação de Jair Messias Bolsonaro, sua mensagem pelo telefone, foi divulgada pela imprensa e pelas as redes sociais, e aí cita aqui uma série de matérias jornalísticas e cita também a questão de Flávio Bolsonaro ter apagado essa mensagem. Ele fala aqui que o senador Flávio Nantes Bolsonaro divulgou nas redes sociais a participação de Jair Messias Bolsonaro na manifestação e apagou a postagem, e aí aqui, aspas do ministro, em um claro intuito de obstruir o descumprimento das medidas cautelares praticadas por seu pai. Então, essa postagem do filho de Jair Bolsonaro foi determinante nessa decisão de Alexandre de Moraes, agora na noite dessa segunda. Explica pra gente, assim, essa decisão do Moraes é uma decisão monocrática, ela ainda vai passar pelo plenário, né, pela primeira turma, ele tem levado, né, as decisões ali para referendar da primeira turma, e eu fiquei com dúvida se a PGR também precisou se manifestar ou se foi uma canetada ali do Moraes. Andresa, aqui na decisão ele não cita a PGR, pelo menos eu não cheguei a ver, mas ele tem colocado em algumas decisões dele, tem entrado nos processos depois a manifestação da PGR, ele tem pedido com certa frequência a manifestação, acredito que como ocorreu ontem,
ele possa ter pedido. Eu vou dar mais uma pesquisada aqui, realmente ele não cita aqui a manifestação da PGR, a gente acompanha direitinho aqui no processo para ver se depois a PGR foi contra ou a favor, mas geralmente a PGR opina sim nesses casos. E sim, ele vai submeter, ele tem feito isso, né, Andresa, para ter um referendo das decisões, até quando, na semana passada, em plenário, quando o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes defenderam ali Alexandre de Moraes na questão das sanções aplicadas pelos Estados Unidos, eles deixaram bem claro que as decisões dele têm sido referendadas pela corte. Então, assim, não são decisões sozinhas. Essa decisão de agora é uma decisão monocrática e que deve entrar aí para os ministros da primeira turma, onde Bolsonaro é julgado, né? Para referendar. Então, deve ser plenário virtual para que esses ministros se referendem e não seja uma decisão de um ministro, seja a decisão do colegiado, que é uma coisa. Eles têm se unido, né, em torno dessa questão para proteger mesmo o Supremo. Então, a decisão colegiada acaba, seria daí Zanin, ministro Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Dino, Moraes. Fux? Me ajuda com o quinto minuto. Fux. É isso. O Fux que acaba sendo, E né, tem sido uma voz divergente ali, né? tem sido, Manu, tem sido ele uma fez voz alguma... dissonante aí. Ele tem... Gente, a gente tá pegando a decisão agora, né? Então, algumas coisas a gente vai apertar aqui a Manu, mas se ela não souber, certamente daqui a pouquinho a gente traz. Então, né, a gente quis entrar, né, Rafa? Muito rapidamente para ajudar todo mundo a entender o que está ocorrendo aqui, a nossa audiência do Metrópolis. Manu, ele coloca na decisão, imagino que sim, se o descumprimento dessas medidas da prisão domiciliar, se elas não forem cumpridas à risca, ele pode ir para um regime fechado, ou isso está implícito, todo mundo sabe, se ele descumprir ele vai para um regime fechado, ou o Moraes fez questão de avisá-lo ali que se ele descumprir qualquer uma dessas decisões, são decisões difíceis, né? Uma decisão que está causando muita polêmica aqui, Manu, é o fato dele proibir o uso de qualquer telefone, né? Pegou todos os telefones da casa. O telefone fixo escapou, pelo menos, né? Eu não acredito que alguém ainda tenha telefone fixo, mas se o Bolsonaro tiver, vai ser a única forma de comunicação, ou aquele telefone que a gente fazia de criança, né? De latinha, assim, porque senão não tem jeito. Essa questão, não estou brincando aqui, mas essa questão do telefone está pegando muito, né? Porque é algo que é um pouco surpreendente. Mas, enfim, se ele descumprir alguma dessas medidas tão duras, né, que foram aplicadas ao Bolsonaro, ele pode ir para o regime fechado ou isso não está colocado? Aqui ele coloca que qualquer descumprimento de medidas cautelares implicará na revogação da prisão domiciliar e na decretação imediata de prisão preventiva. Então, sim, se ele descumprir aqui toda essa lista de medidas cautelares, ele sim vai ser preso preventivamente. E aí ele deixa de ficar em casa. E aí aqui não é de julgamento. As pessoas acabam confundindo um pouco, não é a questão do julgamento dele. Aqui é porque ele está descumprindo uma decisão judicial, ele está descumprindo uma cautelar, então ele está sendo preso. Ele ainda não foi julgado ali pelos crimes que ele é acusado pela PGR de ter cometido ali, que culminaram ali nos atos de 8 de janeiro, né, e por tudo que ele é acusado na ação penal 2668. Mas sim, aqui ele é bem claro, cita o Código de Processo Penal aqui, de que sim, se descumprir qualquer uma dessas medidas, ele será preso preventivamente. E tem um outro trecho da decisão aqui que eu queria ler, Manu, para você comentar aqui com a gente, que ele diz o seguinte: o Moraes, né, conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Até a Manu já deu para a gente, né, algumas explicações por que dessa decisão do ministro Moraes.
Manu, você que acompanha tão bem o Supremo, né? As decisões do ministro Moraes, elas são bastante claras, assim, não tem aquela linguagem, aquele juridiquês, né? Que a gente não costuma entender. E ele tem usado nas suas decisões alguns recados também que ele está dando nas decisões. Ele sempre foi assim ou isso a gente está acompanhando mais de agora? Ele também está acuado, né? Não, olha, desde o começo, até quando ele era presidente ali do TSE, as decisões dele, além de serem claras, diretas, elas sempre tiveram recados, né? A frase ali emblemática dele em quase todas as decisões, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Agora ele veio com essa questão da justiça é cega, mas não é tola. E eu gostaria de frisar aqui, Andressa, que dessa vez ele escreveu corretamente. A gente, da última vez, fizemos ali algumas matérias de que ele tinha usado ali uma partícula aditiva, né, o mais em vez do mas dessa vez veio a justiça é tola, mas não é cega, e é um claro recado para que de que ele está observando, de que ele está vendo, e ele cita também a questão das milícias digitais, que foi uma coisa que ele falou bastante até no discurso dele na sexta-feira, na abertura do segundo semestre do Judiciário, que ele chamou, né, de organização criminosa que atua para coagir o judiciário e que tem o mesmo modus operandi das pessoas que atuaram ali na tentativa de golpe de Estado. E qual que seria esse modus operandi? Seria minar a institucionalidade, né, minar a normalidade institucional do país para que pudesse ser aplicada uma possível GLO, né, uma lei ali de intervenção nos poderes. Isso agora ele coloca como um adendo ao modus operandi do que ele chama de organização criminosa, a questão de uma intervenção de um outro país, que seria a intervenção aí do presidente Donald Trump, porque ali nas falas, né, do presidente Donald Trump, ele acaba colocando essa questão do processo de Jair Bolsonaro como uma das condicionantes, né, para a taxação de 50%, para a aplicação de sanções ao ministro de bloqueio de visto, tanto dele quanto de familiares e também de ministros que ele coloca como aliados, isso a gente não tem com muita clareza ainda, Andressa. Essas questões dos Estados Unidos, né? Quais ministros serão sancionados? A gente tem uma noção. A gente sabe que Alexandre de Moraes sofreu sanções, mas a gente não sabe quem são esses aliados da corte. A gente ainda não tem nomes específicos, embora a gente tenha uma noção. Então, assim, o Moraes ele é sempre muito claro nos recados dele. A defesa de Jair Bolsonaro entrou com um pedido de embargo de declaração, que é um pedido de explicação de decisão. Então, na primeira decisão que Moraes falou, olha, Bolsonaro descumpriu as cautelares, mas ele não vai ser preso porque ele, né, demonstrou aqui boa vontade e foi uma coisa isolada. Então, nessa decisão do Moraes, ele optou por não mandar prender nem para prisão domiciliar, nem para prisão preventiva, mas ele fez vários alertas. Ele disse que se descumprisse, seria preso e colocou ali todas as condicionantes. Nessa decisão, ele acabou respondendo um embargo de declaração que a defesa de Bolsonaro tinha impetrado no Supremo, pedindo explicações sobre a decisão anterior dele, porque a defesa disse que não tinha entendido, que não estava claro do que ele podia e o que ele não poderia fazer. E até nos últimos dias a gente tem acompanhado muito a rotina do ex-presidente, né? Seguindo ali ele da saída de casa, as idas ao PL, e ele tem falado constantemente com a reportagem que, olha, eu não sei o que eu posso falar, eu não sei que tipo de entrevista eu posso dar, então, assim, preciso que vocês consigam uma autorização judicial, mas é isso, assim, nessa decisão, eles ficaram com bastante dúvida, e acho que até a gente, né, Andresa, a gente ficou pensando aqui, até naquela ocasião da entrevista para o Metrópolis, a gente pensou e questionou bastante sobre a questão, poderia dar entrevista para o YouTube por não ser uma rede social ou não poderia, e aí veio até aquela decisão dele explicando que não, né, que nem em rede social dele, nem em rede social de terceiro. E aí
depois ele deu uma outra decisão dizendo que não havia proibição de entrevistas, né? Que era só essa coisa da publicação de redes sociais. Então, assim, quando ele não é claro nas decisões, vem alguns adendos, mas as decisões, elas, em grande parte, elas vêm recheadas de recados, né? Ele passa recados dentro das decisões dele. Manu, quais são os próximos passos agora? Esse julgamento, né, final, pode ser acelerado? O que você ouve aí diante, né, dessa prisão? E o Eduardo Bolsonaro, o que se pergunta muito é quando é que vai vir uma ordem de prisão para o Eduardo? O que você tem de apuração? Por que é que o ministro Alexandre de Moraes está deixando o Eduardo Bolsonaro se movimentar né, nessa afronta aí ao Supremo e à soberania nacional? Com relação ao julgamento, né, de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, conversei com alguns interlocutores do STF e ele foi bem claro assim que vai seguir todos os ritos legais. Então, assim, a gente está agora na fase de alegações finais, né? As defesas têm um prazo até o dia 13 de agosto, né, que esgotou aqui o prazo do colaborador premiado, Mauro Cid, e ele apresentou as alegações finais. Agora, as defesas dos réus do Núcleo 1, junto com Jair Bolsonaro, são 8, eles têm até o dia 13 de agosto para apresentarem as alegações finais. Então, os interlocutores que eu conversei no STF dizem que esse julgamento acontecerá em setembro. Então, assim, a gente espera a marcação do julgamento para setembro, na primeira turma, e aí sim ele vai ser julgado, não vai ter antecipação, vai se dar o devido prazo legal, dentro do processo legal, para que todos sejam julgados dentro dos ritos do Supremo. Com relação a Eduardo Bolsonaro, ele já tem muitos elementos, mas ele está fora do país, então isso dificulta. Hoje a gente teve uma operação da Polícia Federal contra Marcos Duval. Ele voltou dos Estados Unidos, ele estava descumprindo também uma medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, viajou para os Estados Unidos. Hoje ele chegou ao Brasil e a Polícia Federal já o abordou e ele foi ali para a SEAP para que fosse colocada a tornozeleira eletrônica no senador. Então, eu acredito que com o Eduardo Bolsonaro possa ser um movimento parecido. Se ele voltar para o Brasil, eu acho que ele vai ser recepcionado, né, Manu? Vai ser recepcionado, não vai ter... Não vai precisar pagar o Uber, vai ter... Manu, eu tenho uma dúvida que parece... carro oficial. Eu tenho uma dúvida que pode soar um pouco boba, mas é mais para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, para que se você puder dar a diferença de fato das medidas cautelares que ele já estava imposto e agora com a prisão domiciliar. O que é que muda, já que, de certa forma, óbvio, por óbvio ele vai ter que ficar em casa, não vai poder sair, mas o que mais há de medidas, o que mais há nessa decisão que vai trazer outros impedimentos para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Aí eu vou ler aqui na decisão para você, Rafa, eu não vou saber de qual, mas acho que a questão do telefone, né, que foi o que acabou levando ele à prisão, né, porque ele gravou essa mensagem para Flávio Bolsonaro, que postou nas redes sociais, mas aqui eu vou ler para você, então, ele coloca aqui que decreta a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro acrescida às seguintes medidas cautelares. Proibição de visitas, isso não tinha, tá? Ele estava proibido de falar com o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, porque eles estão dentro dessa mesma investigação, nesse processo de coação da justiça e também nessa questão que o ministro alega que fere a soberania nacional. Então, proibição de visitas não existia, né? Ele pode receber visitas de advogados regularmente constituídos. Hoje ele está com o doutor Celso Vilardi e com o doutor Paulo Bueno, né? São os advogados dele na ação penal 2668. Então, a gente tem a proibição de visita. Deixa eu ver o que mais. Fica expressamente proibido o uso de celulares, tirar fotos e gravar imagens, que isso também não tinha na decisão anterior, e a proibição de uso celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Então, aqui entra na mesma coisa da postagem do senador Flávio Bolsonaro. Ele não pode usar o celular de terceiros
para falar com as pessoas. Então, realmente aí é a ausência de comunicação mesmo. Tem que entrar E aí embaixo da aqui, coberta e não pode aparecer, né, Manu? Porque se alguém tirar uma foto do Bolsonaro, e é uma medida que também é, foi prevista, Rafa, para o Felipe Martins. Ele também não pode aparecer em fotografias, né, Manu? Também tem essa restrição, que é uma novidade na justiça, né, de você colocar esse tipo de medida, né, porque é a justiça nesses tempos de redes sociais. Né, o Moraes sabe certamente que o Bolsonaro colocar uma foto dele em prisão domiciliar, isso foi para as redes, ele não está verbalizando nada, então o Bolsonaro pode dizer, não, isso aqui eu posso, a minha imagem eu posso, já que eu não estou falando. O Moraes sabe bem que uma imagem, nesse caso, vale mais que 1000 palavras, que seria bastante forte, né, com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Teria mais curtidas do que, né, uma fala dele. Então, o Moraes está tentando evitar que o Bolsonaro utilize da sua imagem para tentar, né, se vitimizar frente a essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Manu, eu queria te pedir para continuar e não ir embora nunca mais. A gente vai ficar aqui até setembro, mas a gente tem uma entrevista agora. A gente também tem só para o Rafa. Só para o Rafa. Que a gente tem uma entrevista agora, né, Rafa, que a gente precisa entrar, mas depois a gente queria continuar falando com você, porque você tem muitas informações aí, esclarecimentos a dar aqui para a nossa audiência. Então, obrigada por enquanto, mas fica aí que daqui a pouco a gente te chama de novo. Acho muito chique falar isso, parece que eu sou apresentadora do telejornal. Claro, eu estou aqui, Andresa. Vou acompanhar a entrevista e aí, na hora que vocês precisarem, eu entro novamente para a gente comentar. Combinado, obrigada.